Antigamente a gente tinha um programa de rádio. Qual que era, Ailton Dias? Era a Rádio Camanducaia, que falava hoje transmissão do jogo Inter de Limeira e 15 de Piracicaba, diretamente de Cotia, né? Era um lugar que não tinha nada a ver. É isso que está acontecendo. Ontem teve Mirassol e Corinthians, mas não foi nem Mirassol e nem foi em Corinthians, né? Aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena. Onde é que foi esse jogo mesmo, Paulo do Vale? Muito bom dia. Bom dia a todos. Esse jogo foi em Volta Redonda. Inclusive, né, a Rádio Bandeirantes, numa super cobertura com relação a esse momento, ontem novamente trouxe aí a palavra do prefeito de Volta Redonda, o Antônio Francisco Neto, e ele confirmou que, de fato, a cidade recebeu 10 leitos de UTI, respiradores da Federação Paulista, para sediar esse jogo do Corinthians e também o jogo de hoje do Palmeiras, também com transmissão da Rádio Bandeirantes, partida 10 da noite, Palmeiras e São Bento, jogo válido pela primeira rodada do Paulistão. Volta Redonda com esses dois jogos, né? Ontem o Corinthians venceu o Mirassol por 1-0, gol do Gustavo Mosquito, o Cássio defendeu o pênalti do Fabrício praticamente no último lance do jogo e o Timão venceu mais uma no Paulistão, mas claro que acaba ficando até como um assunto de fundo perto do que estamos discutindo e trazendo de informações nos últimos dias com relação a essa confusão toda, né? De marca-jogo, desmarca-jogo e, por exemplo, Ponte Preta e Santos, que estava marcado para amanhã em São Januário, antes do Rio de Janeiro restringir também a realização de partidas, esse jogo não acontece mais, por exemplo. A cidade do Rio vetou qualquer jogo que seja fora do estado, entre times fora do estado. Inclusive, a partida da Copa do Brasil foi cancelada por lá. E aí, por exemplo, o Corinthians, que ontem jogou em Volta Redonda, na sexta-feira joga pela Copa do Brasil, não mais em Volta Redonda, mas em Saquarema. Então o Timão vai fazer uma tour, podemos dizer assim, pelo estado do Rio de Janeiro, e a gente ainda segue no impasse com relação aos outros jogos. Hoje, pelo menos agora, 6h22, tem Palmeiras e São Bento, 10 horas da noite, em Volta Redonda. Deve ser o último jogo do Campeonato Paulista por lá, pelo menos por enquanto. A gente brinca para não chorar, né, Pedro Campos? Porque essa situação é um absurdo. Essa história de não realizar os jogos aqui em São Paulo, outros campeonatos também paralisados em outros estados, e aí transferência em outros estados, o que fica a situação fica pior ainda. Ontem nós tivemos a informação do Marília, lembra o Marília, que na semana passada fez uma viagem enorme, foi para Belo Horizonte, o jogo acabou não acontecendo lá, foi transferido para Cariacica, eles foram até Espírito Santo e de lá para Cariacica? Pois é, ontem o Marília anunciou um surto de Covid, 15 jogadores e comissão técnica, entre comissão técnica e jogadores, atingidos pela Covid-19, dos 31 que viajaram para este jogo, sendo que os casos ainda podem aumentar. Olha só a situação, né, Paulo do Vale? Sim, de fato, né? Ontem também chamamos a atenção para isso e não foi por falta de aviso também, Sim. né? Com relação à continuidade da Copa do Brasil. E a gente lembra daquela fala do Lisca, né? Que repercutiu há um mês, mais ou menos, no máximo isso, né? Em que ele falava desses deslocamentos, longos deslocamentos que os clubes teriam de fazer na Copa do Brasil. Tá aí o Marília com esse surto de Covid no elenco para provar que, de fato, a ciência está aí para alertar para esse tipo de questão, né? Paulo do Vale trazendo as notícias do esporte. O Paulo volta ao longo da programação. Valeu, Paulo. Até mais, hein? Valeu, pessoal.